bom dia a todos os participantes, seja aqui na via presencial, seja na via da internet, do nosso curso continuado de comentários e glosas, de registros, sob o patrocínio da Uniregistral. De par hoje com a renovação do meu perseverante agradecimento ao Dr. Francisco Raimundo, preside a Uniregistral, é o reitor dessa universidade, pelo patrocínio que concede a estas nossas reuniões. Quero saudar especialmente a administração da Uniregistral e de modo particular ao Wanner pela excelência do novo anúncio do nosso curso, com um colorido diferente, com data. Achei muito interessante e agradeço bastante a competente realização disso. Quero também aproveitar a ocasião para saudar algumas pessoas. O pessoal do Maranhão que está sempre acompanhando as nossas aulas, a Mirella, a Rossane, a Rosseline, a Graciane, Tiago, Moraes e a Jéssica. O pessoal da Bahia, e amanhã a Simone e a Ellen, enfim, entram em exercício, e o Vinícius já o faz. Eu estou muito contente, foram aprovados brilhantemente no concurso da Bahia, que se encerrou recentemente. E fazer aqui uma homenagem, eu não sei que sentimento me toca mais, se é o de gratidão ou se é o de responsabilidade. Eu vou explicar. Um grupo de amigos e também discípulos e alunos, liderados pela Thaís Luciano, lá de Trairi, mais a Carolina Roberto, de Bacabal, a Bernadette Deonero, que é aqui de São Paulo, a Josiane Furaneto, a doutora Fátima Ranaldo, que muitos dos senhores conhecem, minha querida amiga aqui de Americana, e pelo meu colega da magistratura e grande juiz, doutor Ricardo Scaff, que tem dado uma contribuição à distância a isso que vou lhes dizer. Esse grupo resolveu criar uma página no Facebook, chamado Pensando com Ricardo Dipp. Muito bom. De certo modo, eu tenho que agradecer essa generosidade. Afastado o risco que sempre há de um pecadilho de vaidade, eu confesso que fiquei feliz com a iniciativa, na medida em que isso demonstra um certo fruto do meu empenho, do meu esforço, e que eu vou vencendo as minhas deficiências na tentativa de comunicar às novas gerações algo que eu fui amealhando ao longo do tempo. Mas o fato é que deparo com essa alegria, com essa felicidade, com esta, enfim, com esse contentamento de espírito, eu também vejo muito de perto a responsabilidade que eu tenho daqui para frente com esse grupo. É um grupo que já atingiu mais de 700 seguidores em cerca de uma semana. Isso é uma responsabilidade muito grande. E eu, ao longo da minha vida de professor, eu comecei isto há quase 40 anos atrás, eu sempre tive uma preocupação: não decepcionar os meus alunos. Essa é a minha meta, não decepcionar os alunos. E isso eu vejo agora muito robustecido com a criação desta página. Ou seja, agradeço, mas penso que aumentaram um pouquinho o peso nas minhas costas. Digamos que é um peso feliz. Estou assim com esse sentimento de tristeza e alegria, de contentamento, mas também de muita preocupação. Bom, antes de nós começarmos a aula de hoje, eu quero saudar o Dr. Mauro Rocha, que aqui está, aliás, publicou um trabalho muito interessante, que podem aceder na página da Uniregistral, da Arisp. Meus parabéns. Nós hoje sortearemos 2 livros. O primeiro deles é este, Prudência Notarial, que já todos conhecem, ou que muitos conhecem, e que será sorteado ao final da nossa aula para aqueles que compartilharem a aula durante o seu transcurso. Então, qualquer pessoa que assistindo a aula a compartilhe enquanto ela estiver sendo proferida, poderá participar do sorteio com eventual êxito. Muito bem. O segundo livro, sobre o qual falarei afinal, é esta preciosidade que eu considero a maior novela que eu li em toda a minha vida, que é o livro Os Noivos
de Alessandro Manzoni e Promessi Sposi. É uma tradução, uma edição brasileira recente, a tradução está bastante bem, especialmente nos primeiros 2/3 dela, depois parece que há um pouco de descuido na revisão, mas está muito bem a tradução. Esse livro será sorteado também para quem compartilhar a aula durante o seu transcurso, durante a sua transmissão, mas com uma condição adicional. Será sorteado apenas entre aqueles que também estiverem inscritos na plataforma da Uniregistral. Eu paraliso aqui a exposição para saudar, muito contente, efetivamente, e muito honrado, a chegada aqui do Dr. Ricardo Narrar, grande registrador público de imóveis aqui na capital de São Paulo e aqui eu considero meu amigo pessoal também. Portanto, esse livro só será sorteado para aqueles que, tendo compartilhado a aula durante o seu transcurso, também já estejam inscritos. É fácil a inscrição é gratuita no site da Uniregistral. Com uma observação: por motivos técnicos, hoje não será possível fazer o sorteio deste livro no ar. Isso será feito na sequência, com transmissão também. Eles vão transmitir o vídeo do sorteio oportunamente. Em todo caso, a adaptação, ou seja, a habilitação para o sorteio se fará durante a transmissão da aula. Só o sorteio contra este livro que se realizará em oportunidades subsequentes. Mas eu volto a falar do livro ao final da nossa aula. Vamos ao que interessa, que é o registro sobre o registro número 20, quarta parte do princípio da publicidade. Bom, essa aula continua com o mesmo tipo de juízo crítico da aula anterior. Lembra-se que eu disse que, ao tratar desse tema do documento, eu recebi 2 gêneros de crítica. As 2 críticas, no meu modo de ver, excessivas. De um lado, um dos registradores aqui da capital disse que foi a melhor aula que ele tinha sido na vida. Enquanto, a partir da mesma aula, mereceu da minha filha mais velha uma crítica desse, disse que foi a pior aula que ela viu em todos os tempos. Então, eu penso que nem uma coisa nem outra, mas, de algum modo, isso continua nesta linha. Portanto, tem as suas dificuldades. Do que se trata aqui? Novamente, voltamos à questão do caráter bastante amplo do conteúdo da expressão publicidade registral. Lembra-se que eu disse que é um termo analógico, que possui vários significados, entre esses significados, o de expressão, o de expressividade. De fato, se nós pensarmos do ponto de vista rotineiro, da nossa atividade prática, quando se vai a um cartório, o que se quer saber é realmente o que ele expressa, o que ele manifesta. O que está expressado aqui no cartório? Precisa de um documento. Então, é esse sentido. Isto é publicidade também. Não é o único sentido de publicidade registral, mas é um dos seus sentidos. Portanto, aqui vamos examinar o tema da expressividade da documentação registrada. Vamos ao item 149. Tem-se admitido a muito possível opinião de que o termo documento derive de um vocábulo indo-europeu. Já volto para falar um pouquinho sobre o indo-europeu. Mas esse vocábulo é o vocábulo decos, da raiz dec, doc ou doc, da qual vieram inúmeras palavras, entre elas o verbo latino doceo, cujo infinitivo é docere, e na sequência o substantivo neutro documentum, documenti, que evidentemente na origem da nossa palavra lusitana documento. Esse indo-europeu, hoje os estudos sobre os povos indo-europeus são bastante alentados e já chegaram a algumas conclusões interessantes. Não há nenhum testemunho escrito, não há nenhum documento escrito do indo-europeu, mas houve a reconstituição, por assim dizer, em laboratório, que permitiu, desde o exame comparatístico das linguagens, descobrir que houve uma língua comum, que foi o indo-europeu. A tese hoje, são várias e várias teorias a respeito desses povos que viveram cerca de 40 ou 50 mil anos antes de Cristo. E uma localização, há muita controvérsia onde esses povos se localizaram. O que se sabe é que são povos de origem ária e que falavam uma mesma língua, ou pelo menos um conjunto de línguas que se pudessem considerar
dialetais, ou seja, dialetos dentro de um mesmo tronco comum. E hoje a opinião mais frequente é que nós temos aí povos nômades. O fato é que houve uma língua comum que dá origem a quase todos os idiomas conhecidos da Europa, menos 4, não vem ao caso aqui referi-los, e da Ásia. Então, parece que é efetivamente um ancestral. O que se define hoje como povos indo-europeus? Povos indo-europeus são aqueles que tiveram uma linguagem comum, que era o chamado proto-indo-europeu, de que advém as línguas, no que nos interessa aqui, a língua portuguesa e as demais línguas românicas. Eu agradeço a presença do Dr. Ricardo Scaff, meu estimado amigo e colega da magistratura, a quem há pouco saudava por sua contribuição à distância, porque nem página do Facebook tem, mas à distância, na criação dessa generosa página lá por iniciativa de alguns discípulos e amigos. Muito obrigado, Dr. Scaff. Muito bem. Decos, o indo-europeu, já sabemos o que é o indo-europeu, mais ou menos, significa o gesto de mãos estendidas, isto é o decos. Gesto que serve tanto para oferecer alguma coisa, quanto para receber alguma coisa. Oferecer dádivas, ou receber dons, se faz por meio das mãos. Portanto, é um gesto. O sentido de oferecimento de dádiva afeiçoa-se com o dotio latino, ou seja, ensinar, instruir, informar, fazer, aprender, é oferecer alguma coisa. Oferece alguma coisa, algum conteúdo, alguma dádiva, algum dom. Pode ser errado, pode ser certo, mas enfim, alguma coisa se está a fazer. Daí se derivam algumas expressões, por exemplo, dotibilis e dotilis. Dotibilis, o que aprende facilmente, o instruído, o ensinado. Dotilitas, docilidade ou aptidão para aprender de modo fácil. Nós aprendemos sempre de dois modos, ou por iniciativa inventiva própria, quando nós próprios nos dedicamos a descobrir as coisas, ou por meio da docilidade, quando recebemos o ensinamento de alguém. Daí a expressão ser dócil. Por quê? Nós estamos recebendo uma oferta de alguém. Esse é o sentido de docilidade. Docte, doutamente, sabiamente, prudentemente. Eu dizia há pouco do Dr. Mauro que escreveu Docte, um artigo publicado na nossa página aqui da Uniregistral. Doctor, aquele que ensina, o mestre, Dr. Ricardo Narrar. Doctor. Doutrina, ensino, instrução, teoria, modo de proceder. Nós temos em português doutrina. E doctiloquus, aquele que fala doutamente, que fala bem. Podem logo extrair-se 7 acepções para a passagem do decus indo-europeu ao latino documentum. E lembremos-nos que do latim provieram todas as línguas românicas, e mais o inglês e boa parte do alemão. Portanto, daí surge claramente a vinculação, a gênese desse decus, por meio do documento, às nossas línguas faladas em nossos tempos, não é? Sentidos ordinários. Primeiro, gesto de oferecer, com as mãos estendidas. Gesto de receber, também com as mãos estendidas. Se forem fazer uma breve referência aqui a essa... Hoje em dia até a internet nos apresenta frequentes sugestões de como se comportar para agradar pessoas, para participar dessas reuniões, técnicas de como se comportar em concurso público, etc. Não é? Não cruze o braço, porque é uma atitude de clausura, de quem não quer contato. Qual a melhor forma? As mãos abertas. Isso é uma prática, portanto, bastante antiga. Isto, por assim dizer, documentava a alma, documentava o estado do espírito. Portanto, não é uma coisa nova, você está vendo uma prática habitual do ser humano. Derivadamente, a partir desse gesto de oferecer e receber com as mãos estendidas, aquilo que alguém oferece. Então, não é só com a mão estendida, mas aquilo também que eu estou oferecendo. Suponham aqui que eu estou oferecendo esse livro. Ou aquilo que eu estou recebendo. Aquilo com que alguém se instrui, uma vez que doutrina também faz parte disso, o conteúdo também se ajusta a esse sentido, e aquilo que se refere ao ensino e que se ensina. Portanto, já na sua origem, a palavra documentum começa a ter um sentido bastante amplo, e é isso que vai justificar agora as nossas quase tergiversações entre sentidos amplos e sentidos restrito e mais restrito da palavra documento em português.
Comum agora é que o vocábulo documento emerja com frequência referido às ideias de escritura ou papel, de título ou prova. Efetivamente, o primeiro sentido que nos vem à cabeça quando se fala em documento é matéria escrita. Nós não pensamos como uma primeira aproximação em algo distinto do escrito. Na vida jurídica é assim. E acho que na vida, penso que corrente, do hombre de las calles, quando se perde documento, ele já logo pensa na carteira de identidade. O viajante, quando perde documento, logo pensa no passaporte. É sempre algo escrito. Essa vinculação, aliás, eu conto até interessante. Um estimado amigo, o desembargador Francisco Rossi, contava-me que está agora com um passaporte italiano e digital e que ficou surpreendido de que não tivesse que mostrar o documento, que bastava passar o chip numa máquina para poder entrar na Itália. É essa a ideia, exatamente. O documento é papel, é escrito. Como é que eu vou passar por uma coisa que, no fundo, há um escrito ali, mas, enfim, ele não vê esse escrito. Porque a ideia corrente que nós temos, cotidiana, ordinária que nós temos de documento, é a de escrito, é o documento literal. Essa vinculação, entretanto, é relativamente nova. E ainda agora há documentos com meios não textualísticos, que nós conhecemos habitualmente. Por exemplo, iconográficos, retratos, desenhos, fotografias, mapas geográficos e topográficos, planos, ilustrações, aliás, coisa utilizada também nos cartórios, né? Documentos plásticos, moedas, medalhas, selos, modelos de gesso ou de madeira, documentos fônicos ou auditivos, discos, fitas magnéticas, as difusões e transmissões de som, documentos visuais, filmes, microfilmes, diapositivos, microfichas digitais, etc. Ou seja, o conceito de documento vai muito além daquilo que é textualizado mediante signos literais. Parece que o conceito de documento como algo escriturado, olhem a dificuldade historiográfica, hein? Reparem a distância. O conceito de documento como algo escriturado, algo textualizado, surgiu entre os séculos I a.C. e V depois de Cristo. Note que dificuldade historiográfica para ter certeza de afirmar quando surge o conceito, praticamente 6 séculos de distância. Não conseguem afirmar exatamente em qual data se consignou esta referência do documento como algo escrito. Alguns atribuem a Cícero, que já o teria adotado, ligando a ideia de permanência exterior relativa ao conhecimento de uma coisa, que se acha fora do documento. Essa é a primeira vez, parece, que em Cícero há uma ligeira referência, pelo menos aposta-se nessa referência, de que ele teria dito que o documento seria um escrito permanente, portanto, já dava a ideia de que o documento se produzia para representar ad futurum, de algo que está fora do documento. No fundo, depois é a ideia recuperada por Carnelucci. Parece que já estava em Cícero, segundo alguns. Há quem prefira, entretanto, remontar esta ideia de documento como escrito às epístolas de Santo Agostinho. Portanto, já estamos jogando lá para o século IV depois de Cristo. Antes disto, porém, a realização do Decus indo-europeu importou sempre numa comunicação política, ou seja, na polis, na cidade, dotada, pois, sempre de exterioridade, porque o que nós mantivermos oculto não tem vinculação social, ou pelo menos não tem exterioridade possível para que se conheça na cidade. Embora em algum tempo sem um meio permanente que por si próprio pudesse representar de futuro uma coisa que não estivesse comunicada aos que presenciaram a gestualização. O que nós vamos ver aqui, o grave problema durante algum tempo da documentação gestual estava exatamente na permanência. Como garantir a permanência? Ou como nós diríamos hoje, como recuperar a informação, como recuperar o documento. Nesse sentido, pense-se nos batuques rítmicos ou nas danças de guerra primitivas, que documentavam coisas importantes, hein? Até mesmo, por exemplo, a declaração de guerra, em muitos filmes que eu me lembro do tempo da minha mocidade, que se assistia muito filme de faroeste naquele tempo.
E os índios davam sinal de que iam atacar, tinham essa lealdade de caráter. Começavam os batuques. Ouviam os batuques, sabiam que eles estavam em estado de guerra. Era uma forma de documentação. Na pesagem pública dos ciclos de prata, que são moedas, tal ocorreu na aquisição da cova de Macpela por Abraão. Nas medidas contadas com a balança do Libre Pens Romano, nos tapas, eu já contei isto aqui, mesmo com que os germanos, bárbaros, ensinavam as crianças a não se esquecer de certos negócios jurídicos. Além disso, há ensinamento nos gestos heróicos. Eu aqui menciono algo que ocorreu numa batalha que se deu numa região ao norte de Nápoles, no século XVI, início do século XVI, envolvendo a Espanha e tropas francesas, chamada Batalha de Garellano, porque se deu no rio Garigliano, que é um rio da Itália, que desemboca no mar Tirreno. E envolveu o alferes Hernando de Illescas. Pode ser que haja um pouco de lenda nisso, porque em alguns lugares contam de um jeito, outro de outro. Mas o fato é que parece que é certo que ele carregava à frente das tropas espanholas uma bandeira, quando teve o braço decepado. Aí vem que ele apanha a bandeira com a outra mão e continua erguendo. Já é uma coisa a pensar, se alguém tem um braço destroçado com uma dor imensa, tem ainda o valor de levantar. Uma bala de canhão destroça esse braço ainda. Até aqui todos estão de acordo. Aí há duas versões. Uma delas é a de que ele, então, quando as tropas começaram a sentir o peso da derrota, já que o pavilhão espanhol havia caído, ele se levanta e, com o que sobrou do braço, consegue levantar ainda a bandeira e grita "Viva a Espanha", alçada, etc. E o fato é que as tropas espanholas ganham a batalha. E outros dizem que não, que ele carregou a bandeira com a boca, o que sempre me pareceu muito mais expressivo, mas parece que tenho minhas dúvidas sobre a veracidade desta parte. Em todo caso, veja a importância desse gesto. Porque, historicamente, isso animou os espanhóis a vencer a batalha. Não faltarão ainda, como menciono aqui, para os espíritos mais românticos, gestos amoráveis, como o do Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, que diz, tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, é a técnica da cativação, do encantamento. Assim, na erva, né, no chão, na relva, e eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. Esses são gestos de cativação. Formas documentais de gestos que hoje nós temos. Se qualquer de nós estiver andando com o automóvel e um guarda fizer um sinal para parar, com o primeiro gesto nós obedecemos. Ou seja, os gestos também são formas de expressão documentária e com vida jurídica relevante. Portanto, um conceito muito extenso de documento, porque abrange ação e ato, e não só isso. Ação e coisa, mas por igual, algo que vai além da estrita função representativa de um fato, que é o que nós consideramos hoje central na ideia restrita de documento. O documento tem função representativa de um fato. Noção que se costuma em nossos dias atribuir a esse termo documento. O decus pode veicular sentimentos, e não se pode ignorar o profundo significado religioso de gestos e palavras orais, que são formas do decus, e seu papel de impetração, ou seja, de pedido, e ritual nas culturas primitivas. E não só nelas, aqui avançamos, porque os gestos e palavras ainda têm função religiosa em nossos tempos, uma função litúrgica manifesta. Por exemplo, nos sacramentos cristãos. O ponto elevado dessa consideração é a consagração eucarística. Documentar, nesse sentido, é também, pois, impetrar e assegurar ritualmente algum resultado. Tanto a palavra documento, nessa nossa acepção mais ampla, abrange desde representações de caráter intelectual até representações de sentimento,
abrange gestos, abrange atos e abrange ações, ou seja, significa que abrange pessoas. Sentido, pois, muito amplo. Aliás, eu chamo a atenção para o fato, o doutor Ricardo estará aqui, também poderá confirmar isto. Em muitas sentenças, muitos votos do tribunal, nós encontramos esse tipo de expressão. Documentam-se nestes autos, vê-se nos documentos desses autos, quando você vai verificar, a documentação são testemunhos. São testemunhos. No fundo, o conteúdo é ação, porque o testemunho é uma ação, não é um ato. Ou seja, é a própria pessoa que está atuando. Então, não é uma coisa. Ou seja, é um ato, mas não é uma coisa. Vamos retificar isso. Mais restritamente, entretanto, documentar é ensinar algo. Assim consta da noção de Carnelucci, que nós nos referimos a isto na aula passada, de que o documento docet, ou seja, o documento ensina. Mas é sempre algo que ensina algo. Ou seja, o documento é uma coisa que ensina outra coisa. É um documento, aquilo que, sendo coisa, representa um fato, representa uma outra coisa. Assim, de ser o documento uma coisa, deriva por evidente que não é pessoa. Aqui está o ponto central, com que nós podemos, então, distinguir aquele conceito mais amplo do documento desse conceito mais restrito. Agora, aqui já não estão dentro do conceito de documento a pessoa e suas ações. Porque as ações da pessoa são a própria pessoa. Na medida em que nós podemos adotar esse entendimento em que venho insistindo, de que coisa é tudo aquilo que não é pessoa, de tal sorte que os entes no universo criado, em todo o universo, ou são coisas ou são pessoas, não existe meio termo. E para nós sabermos o que é uma coisa, basta dizer que coisa é aquilo que não é pessoa. O documento, pois, em sentido estrito, é uma obra, não uma ação. Se for ação, seria a própria pessoa. Sendo obra, opus, non actio, ainda que obra humana, da qual não falta dizer-se impropriamente documento testemunhal. Também encontramos isso em algumas decisões judiciárias, falar em documento testemunhal. A ação pessoal, é verdade, pode também ensinar um fato. E isso faz por meio de testemunhos, lato sensu. Lato sensu porque envolve não só o testemunho de terceiros, que são depoimentos, mas também declarações de partes. Todavia, se o documento nem sempre dispensa a ratificação pessoal, é dizer, a roboratio testium, já a característica específica do documento público, que é aqui o que mais nos interessa, está exatamente em sua plenitude de fé, quer dizer, a dispensa de corroboração testemunhal. E aqui eu chamo a atenção para um ponto que pode, eu não vou meditar aqui, nem levá-los de pronto a essa meditação, mas indico para meditações futuras uma circunstância. A dação de fé pública, ou seja, a concessão da fé pública ao notário e ao registrador, e sobretudo aqui a função do notário mostra isso mais claramente, põe em relevo uma circunstância. É que o documento notarial é um documento firmado, sobretudo, por um testemunho. Essa é a pequena contradição no conceito que temos. Porque como ele dispensa exatamente a corroboração testemunhal, só o dispensa pelo fato de que há uma testemunha qualificada, a cuja palavra se concede a plenitude probatória. Ou seja, porque se passa na frente de um tabelião que diz que tal fato ocorreu, que se dispensa qualquer outro tipo de prova. Essa prova é plena até que seja impugnada, eventualmente reconhecida sua invalidade em juízo. Ora, isso, no fundo, traduz algo que se desvia do conceito mais restrito do documento, porque nós voltamos a incluir a ideia de ação ou de ato pessoal dentro do documento. Ou seja, o documento notarial é documento notarial porque se caracteriza em função de um testemunho qualificado. Então, nós voltamos a um tantinho atrás dessa ideia restrita para ampliar novamente o conceito de documento. Nem toda representação de uma coisa é documento em acepção própria.
E aqui tem que fazer essa distinção, que já antecipei um pouco antes. O conceito mental ou ideia, por exemplo, é a representação intelectual de uma coisa. Na aula anterior eu dei aquele exemplo, ou seja, o automóvel bateu na árvore. Nós temos aqui o conceito mental de automóvel, temos o conceito mental de árvore, não precisamos de nada externo para... Já temos isso abstraído o suficiente para entender o significado desta frase. E isso não é documento, propriamente. E, no entanto, é uma representação de coisa. Portanto, há representações de coisa que não são documento. A não ser em caráter muito impróprio dizer que um conceito mental é um documento interno. Você rompe com a ideia de exterioridade, é bastante metafórica essa construção. Só de modo mais largo poderia pensar-se num documento mental, como eu disse, para indicar as ideias e os conceitos objetivos ou objetos de conceito. Assim, tampouco seria próprio falar de documento imaginativo. Por exemplo, o fantasma da imaginação. Nisto que este fantasma representa sensivelmente uma coisa. A Laura tem um cachorro. Então ela tem, não sei se alguém mais conhece o cachorro da Laura, mas ela tem, além do conceito mental de cachorro que nós todos temos, ela tem a imagem do cachorro singular que ela possui. Que cor é o cachorro? Então ela sabe que o cachorro é branco. Ela tem, se ela se concentrar um tanto, ela traz até esse fantasma, ou seja, o objeto sensível, ela traz de novo a memória. É perfeitamente coisa que nós que não conhecemos esse cachorro não podemos traduzir. Então há uma distinção entre o conceito intelectual, portanto, em sentido impróprio, esse documento intelectual, a representação intelectual, e o fantasma da imaginação, que possui elementos sensíveis, que são elementos pré-intelectuais, ainda não são intelectuais. De tal sorte que, quando a Laura contar um episódio que o cachorro dela subiu num determinado sofá da casa dela, ela, além de traduzir isso intelectualmente para nós, está contando esse fato, ela sabe, imaginativamente e pela memória, um pouquinho mais do que nós, porque ela sabe a cor do sofá, como é o sofá da casa dela, onde esse sofá está situado, como esse cão subiu, como é esse cão, se tem cauda, se não tem, se morde, se não morde, coisa que nós não sabemos. Esses são dois tipos, portanto, de percepções internas. Uma de natureza sensível, outra de natureza intelectual. Portanto, podemos falar aqui, distinguir essas duas metáforas, o documento mental intelectual e o documento imaginativo. Esta distinção permite, entretanto, avultar o relevo que há em entender o documento estritamente. Agora passamos o mais estrito possível, como representação social ou política de uma coisa. Vale dizer que o documento é uma forma de intercomunicação humana, pois é assim algo essencialmente político, ou seja, algo que se realiza na polis. Agora chegamos ao conceito mais estrito do documento. O documento existe e deve existir com uma função política, de intercomunicação na cidade. Na linguagem contemporânea, o documento propriamente dito pressupõe alguma forma de permanência, porque sendo uma coisa que se destina a representar outra, uma coisa que docet, ou seja, uma coisa que ensina, seu objetivo é sempre, como ficou dito, o da representação futura de fatos passados. Isso é fundamental. Faz-se o documento para representar de futuro fatos passados. Porque se tem interesse a que de futuro se considere provado, se considere noticiado, se considere realizado um fato pretérito. Também os documentos incontinenti, ou seja, aqueles que se produzem ao tempo mesmo dos fatos representados, dirigem-se ao conhecimento futuro. E é isso que nos sinaliza o termo representação. Representação é tornar novamente presente. É um renovo de um fato pretérito. Representar. Presentar de novo. Nem todo meio corpóreo permanente é documento, entretanto. Por exemplo, não é documento. Mas isto sim, um documentoide, porque não possui função representativa.
Quero ver uma coisa. Nós entramos com uma sacola, por exemplo, em um supermercado. A sacola tem lá alguma coisa dentro, um livro, né? E, em geral, na porta do supermercado já nos diz, olha, tem que deixar aqui guardado no nosso armário. Abrimos ali, colocamos o armário e eles nos dão um ticket. Esse ticket ou recibo que guardamos alguma coisa não é documento, é um documentoide. Porque ele, na verdade, não representa, não nos diz o que está guardado ali. Nos diz que está algo guardado, mas não nos diz, não descreve o que. Razão pela qual ele não serve para representar efetivamente um fato. Ele o faz de maneira muito precária. E por isso aí se fala em contrassenha perdão, em documentoide, ou seja, quase documento. Mesma coisa se faça com o bilhete de ingresso em um teatro ou para transporte público. O que se quer aqui sublinhar é que há modos de comunicação política humana que, ainda supondo expressão, não possuem em si próprios a permanência ou a significância que se exige na ideia atual de documento. Embora essa questão de permanência ou durabilidade é sempre um estándar. Ou seja, quanto tempo nós necessitamos para que um documento se considere tal, ou seja, que tenha permanência? O tempo que as coisas requerem, para usar aqui a expressão de Afonso Botelho. Isso depende. Eu acho que na semana passada eu dei esse exemplo. Eu estive em Milão, paguei o hotel, me deram um recibo do pagamento. Aquilo era importante eu ter esse recibo. Claro que os hotéis, em geral, são honestos e tudo, mas eu acho que eu pague para um e outro não sabe o que eu paguei, eu preciso ter esse documento. Mas quanto tempo dura? Não, o documento, depois de algumas horas, eu já estou no avião, por que eu vou ficar guardando 5, 6 folhas de documento, dizendo que eu paguei? Pronto, está resolvido. O tempo dele é uma vida curta, mas ele tinha a ideia de uma permanência. Permanecer por qual tempo? O tempo que as coisas requerem, o tempo que a sua utilidade sugeria. Em alguns casos esse tempo é imenso, em outros não. Nós temos aqui no Brasil a regra dos 5 anos do documento. Isso tem me valido até uma posição, ultimamente já com alguns apoios, felizmente. Eu não fui o primeiro, por óbvio, a sustentar isso, o entendimento de que as improbidades só podem durar no máximo 5 anos, porque ninguém tem a obrigação de guardar documentos por mais de 5 anos. E pôs a prescrição em todos os casos, depois de 5 anos. Já há alguns votos nessa direção. Porque eu não tenho como provar uma eventual inocência, uma vez que o documento eu não preciso guardar por mais de 5 anos. Então, de maneira que prejudicaria o direito de defesa. Isso quer dizer, há um tempo de utilidade, um tempo de permanência. Qual será? Vai depender da situação concreta a que se refere o documento. A contrassenha não tem função direta de representar, mas só de indicar. E Francesco Carnelucci, a quem já em ocasião anterior fiz questão de render um tributo merecido, talvez estará entre os maiores juristas, para não dizer que foi o maior jurista do século XX. Bem esclarece a diferença entre estas funções de representar e indicar. Se alguém me exibe uma fotografia de uma pessoa, representa. Se apenas menciona seu nome, indica. Faz essa distinção. Documento, portanto, na acepção contemporânea mais estrita, é coisa da indústria do homem. É um ente corpóreo, portanto, é um corpo que representa traços de atividade humana, dirigida a conservar a memória de fato e dar dele notícia aos pósteros. Assim, documento é toda e qualquer representação material destinada a reproduzir com durabilidade ou permanência uma representação sensível ou intelectual relativa a um fato. Nesse sentido, são documentos os escritos, a fotografia, a cinematografia, a fonografia, os marcos divisórios, as moedas, as armas e os brasões assinalados, os sinetes, etc. Até, ainda que um tanto impropriamente, os monumentos. O que é um monumento e como se distingue o monumento do documento? É que ao monumento vai o juiz e o documento se leva ao juiz. Essa é a diferença.
Então, por exemplo, um testamento hológrafo escrito sobre uma parede do fórum é monumento. O juiz é que tem que ir lá para ver, eu não posso destacar aquilo e levar ao juiz. O documento, em sentido estrito, expressa, pois, diretamente um conceito, juízo ou discurso humanos, mas é produzido, sobretudo, para representar um fato. Ou seja, o documento ensina, desvela, mostra, apresenta, vale dizer que põe algo em presença de alguém. Quase sempre. O documento é uma representação ulterior de fatos pretéritos. Documento de produção ex intervalo. Em contraste ao documento incontinente, aquele que se lavra no momento em que o fato está sendo produzido. Fatos esses que se fixam permanentemente. O documento é esta coisa, que serve para duradouramente representar outra coisa. Trata-se sempre de algo corpóreo. E corpóreo é também o documento informático. Há um erro manifesto em afirmar que o documento virtual é incorpóreo, é imaterial. Ser despapelizado, essa palavra é feia, mas é essa que se usa. Ser despapelizado não significa que seja incorpóreo, seja imaterial. Falar em corporalidade ou corporeidade é falar na matéria em que e por meio da qual se representa um fato. Então nós temos escritos sobre bronze, nas leis das 12 tábuas, escritos em chumbo, em pedra. Lembram-se da pedra Roseta, que foi descoberta pelo capitão Bussard, no final do século XVIII, e sobre a qual Champollion se dedicou a descobrir a linguagem hieroglífica. Há escritos em mármore, em ladrilhos, em folhas de oliveira, assim o chamado petalismo de Siracusa, em peles, tratado de Roma Gabir, em tábuas de cera, em pergaminho, em papiro, etc. O fato de agora ter-se um registro por meio eletrônico, atenção para isso, apenas altera a matéria em que e por meio da qual se representa um fato, sem modificar a essência do documento e da documentação, e muito menos sem modificar a essência de um registro. E aqui eu leio um texto que penso que é mais literário do que outra coisa, mas enfim, já que eu escrevi, leio. A sociedade política e a necessidade de instituições, a de contratar, a de apossamento das coisas para viver e conviver, são naturais. E disso logo derivou, naturalmente também, a necessidade de definir as coisas que são de um, delimitando-as das que são de outro. A sociedade foi crescendo e fazendo-se complexa. O homem logo inventou o documento, com que de mãos estendidas fez oferendas a Deus e aos deuses. E a dar crédito ao livro do Gênesis, Adão deu nome a cada animal. E Deus, pois, foi o primeiro tabelião, recepcionando-lhe os nomes inaugurais, dando-lhes fé pública. Homine enim quod vocavit Adam, anime viventes, ipsum es nomen eius, diz o livro do Gênesis. E o documento foi crescendo e fazendo-se complexo. Como se viu, o homem representou fatos em bronze, chumbo e pedra, em mármore, ladrilho e pétalas, em folhas de oliveira, tábuas de cera, papiros e pergaminhos. E o homem inventou o papel, e depois a eletrônica. E a sociedade política, que continuou crescendo e fazendo-se complexa, necessitou e necessita sempre que um guardião documente o homem que nasce, o homem que casa, o homem que morre, o homem que compra, o homem que vende, a definição, enfim, de deveres e poderes, de coisas que são de um para delimitá-las das que são de outro. O homem a que se confiou a tarefa de pôr nomes nos animais e nas aves dos céus é também o guardião de tantos nomes. Depois de gravá-los no bronze ou em bits, tem o dever de custodiá-los. Depois de arrumar as letrinhas, o inventor dos verbos é ainda o guardião da verdade. Esse texto foi mais um exercício de literatura do que qualquer outra coisa. Eu confesso que, quando escrevi, eu fiz com a alma amargada, em verificar como se marcha destrutivamente, desconstrutivamente, nos registros públicos brasileiros, seja por sua asfixia econômica, seja pela confusão das suas funções, seja pelo hiperindividualismo que vai invadindo
as tarefas registrais, especialmente o registro civil. Porque eu não vejo os registros e as notas de hoje só como os registros e as notas de hoje. Eu não me preocupo com o cartório do Dr. Ricardo Narra enquanto ele está nas mãos do Dr. Ricardo Narra. Eu me preocupo com o registro que é o registro de toda a vida, ou seja, aquela função multissecular que se atribui aos registros e às notas. E por isso escrevi esse texto, volto a dizer, com o coração empenhado em mostrar a importância que exerce o guardião dos nomes. Agradeço, saúdo a presença do Dr. Francisco Raimundo. Ao terminar aqui a nossa aula de hoje, eu, então, vou já logo pedir que se faça o sorteio, mas antes eu queria dizer, insistir novamente sobre este segundo livro, que será sorteado oportunamente para aqueles que tenham compartilhado a nossa aula de hoje e que também preencham a condição de estar inscritos na plataforma correspondente da Uniregistral e da Arisp. Esse livro, como eu disse aqui no início da nossa reunião de hoje, foi a melhor coisa que eu li na vida em matéria de novela. É um romance histórico, do qual romance histórico, e Promessa Sposi, tradução brasileira, Os Noivos, disse Otto Maria Carpo, que foi o maior romance histórico que já se escreveu. E isto disse a grande autoridade que foi o Carpo. O Alessandro Manzoni, na verdade, Alessandro Francesco Tommaso Antonio Manzoni, foi um autor milanês que nasceu em 1783 e morreu em 1875. Um autor de grande valor, porque foi o inventor da língua italiana. E é tratado na Itália com o justo título de escritor dos escritores. Vão ler aqui uma obra de um valor, aquele que for sorteado, de um valor excepcional. Eu penso que, ao longo da vida, só tive a oportunidade de ler um outro livro que quase se ombreia esse, que foi o livro Os Demônios, de Dostoiévski. Nada mais me convenceu tanto como a leitura desse livro, que aqui já procedi várias e várias vezes. É um livro a que eu volto praticamente a cada ano ou cada 2 anos a reler. Essa tradução me parece bastante boa, como eu disse no início, até ao fim da segunda, terça parte, a tradução parecia revista. A partir daí, tem-se a impressão de que houve a tradução e não se reviu. O texto começa a apresentar umas falhas em português, ou seja, a construção em português é que não me pareceu tão boa. Com todo respeito, digo isso. E esta edição tem incluída ao final dela a história della colonna infame, que é um exame que faz Manzoni, calcado sobretudo em anotações de Pietro Verri, acerca do processo instalado logo após ou durante a famosa peste milanesa no século XVII. Portanto, do ponto de vista jurídico, também tem uma grande importância, sobretudo a segunda parte. Uma curiosidade aqui com que eu termino essa minha exposição. Manzoni é filho oficialmente de Pietro Manzoni, que era casado com uma filha de Cesare Beccaria, o famoso autor de Dei delitti delle pene. Famoso autor que também hoje em dia se controverte. Parece que verdadeiramente quem escreveu Dei delitti delle pene, dizem alguns, foi Pietro Verri, que eu acabo de mencionar, que era um autor já conhecido por ter escrito um opúsculo muito interessante chamado Osservazione sulla tortura. Bom, acontece que dizem, hoje em dia parece que está bastante indiciária essa referência, de que o verdadeiro pai, o pai biológico de Alessandro Manzoni, foi Giovanni Verri, um irmão mais novo de Pietro Verri. Parece que isto é bastante admissível à luz dos dados históricos. Enfim, é um componente, digamos, familiar aqui a rever para essa obra. Bom, esse livro, portanto, será objeto de um sorteio futuro e vai se publicar o vídeo quando se fizer o sorteio, por dificuldades técnicas
de cotejar os dois arquivos, ou seja, de quem está inscrito e do compartilhamento. E a este, por dever notarial, se procederá agora ao sorteio pela administração competente aqui da União Registral. Foram 24 compartilhamentos, hoje foi fraco, hein? da bronca, né? É. E tem gente que não veio aqui hoje, que está aqui, ó. É, exatamente. Pedro Bragato, é. Está aqui, compartilhou para ver se ele ganha, porque aqui quando ele ganha, não ganha, né? Depois aqui não ganha. Aqui tá... Então vamos lá. Número 14. Número 14, Bernadette Belnero. Ah, que bom. Eu fico contente. Claro que eu fico contente com qualquer pessoa que ganhe o livro. Mas essa moça eu mencionei aqui no início, eu não a conheço pessoalmente, infelizmente, mas ela é uma das que tem dado uma colaboração muito grande e participou da fundação aí da página do Facebook Pensando com o Ricardo Dipp. A minha responsabilidade, senhores. Bom, muito obrigado. Na semana que vem, se Deus permitir, nos revemos. Obrigado.